E se você soubesse que aquela seria a última vez que veria alguém vivo, prestaria mais atenção aos detalhes? Na madrugada de 12 de agosto de 1979, Valdemar Pacheco ergueu o copo de pinga pela última vez no boteco do Zé Mineiro, em Vila Bela da Santíssima Trindade. O homem de 28 anos, peito largo e mãos calejadas pelo couro das rédeas, tinha os olhos vermelhos de cansaço após 3 semanas conduzindo uma boiada de Cuiabá até a fronteira com a Bolívia. O ar estava pesado, carregado da umidade que antecede as chuvas de agosto no Mato Grosso. Dentro do pequeno estabelecimento, a fumaça dos cigarros Continental se misturava ao cheiro azedo da cachaça derramada no balcão de madeira crua. Uma lamparina a querosene projetava sombras dançantes nas paredes descascadas, enquanto o radinho de pilha chiava uma música sertaneja entre interferências. Valdemar vestia sua calça de brim surrada, camisa xadrez desbotada e o cinto de couro com fivela prateada, um presente que ganhara da irmã Olinda 2 natais antes. Nas botas de montaria ainda grudava o barro vermelho das estradas de terra que cortavam a região como veias abertas na pele do cerrado. Ô Valdemar, não vai cantar uma moda pra nós hoje não? Gritou Antônio, o vaqueiro que trabalhava na mesma comitiva. Valdemar acenou com a mão, um meio sorriso no rosto queimado de sol. Hoje não, compadre. Tô com a cabeça longe. Nos últimos dias, algo o incomodava. Durante a viagem, ele havia notado movimentos estranhos nas fazendas por onde passaram. Homens de terno e gravata em meio ao gado, papéis sendo trocados em silêncio, cercas sendo erguidas onde antes só havia campo aberto. O Brasil vivia os últimos anos da ditadura militar e o Centro-Oeste fervia com a chegada de novos proprietários vindos do Sul, atraídos pelos programas de colonização do governo. Tem coisa errada por essas bandas, murmurou para si mesmo, mexendo os dedos no copo vazio. Do lado de fora, o ronco dos caminhões quebrava o silêncio da noite. Vila Bela, antiga capital da capitania de Mato Grosso, agora era apenas um ponto de parada para boiadeiros e tropeiros que cruzavam a região em direção às novas fronteiras agrícolas. As ruas de terra batida se enchiam de poeira durante o dia e viravam lama escura quando chovia. Valdemar pagou a conta, 3 cruzeiros e 50 centavos, e saiu do boteco. A lua minguante mal iluminava as casas baixas de adobe. Ele caminhou em direção ao curral onde havia deixado seu cavalo, um baio chamado Trovão, quando ouviu passos atrás de si. Ô peão! Valdemar virou-se. 2 homens se aproximavam, rostos cobertos pela sombra dos chapéus. Um deles era alto e magro, o outro mais baixo e de barriga saliente. Que vocês querem? Perguntou Valdemar, a mão instintivamente se movendo para a faca de cabo de osso que carregava na cintura. Só conversar um pouco, respondeu o homem alto, a voz pausada e fria. Você andou vendo coisas que não devia por aí. O vento soprou forte, levantando a poeira da rua. Valdemar sentiu um arrepio subir pela espinha. Aqueles homens não eram da região. O sotaque denunciava origem sulista, provavelmente gaúcha. Não sei do que vocês estão falando. Sabe sim, insistiu o homem baixo. Você viu os papéis na fazenda do Coronel Macedo? Viu os marcos sendo mudados de lugar. Valdemar engoliu seco. Era verdade. 3 dias antes, enquanto a boiada descansava próximo ao rio Guaporé, ele havia presenciado uma conversa entre fazendeiros sobre documentos de propriedade falsificados. Terras que pertenciam a pequenos poceiros estavam sendo registradas no nome de grandes empresas do Sul. Eu não vi nada. Mentiu, dando um passo para trás. Então não vai haver problema nenhum, disse o homem alto, abrindo um sorriso que não chegava aos olhos. Mas é bom que você se esqueça do que não viu. Os 2 homens se afastaram, desaparecendo entre as sombras das casas. Valdemar ficou parado no meio da rua, o coração batendo forte no peito. Ele sabia que aquela conversa significava perigo. Montou em Trovão e saiu de Vila Bela ainda na madrugada, seguindo pela estrada de terra em direção ao acampamento da comitiva, instalado a 15 quilômetros dali, próximo a um riacho. O vento soprava entre as árvores do cerrado, produzindo um sussurro constante que parecia carregar advertências. Quando chegou ao acampamento, a fogueira já havia se reduzido a brasas fracas. Os outros vaqueiros dormiam enrolados em redes armadas entre as árvores. Valdemar deitou-se sem tirar as botas,
mas não conseguiu dormir. A conversa com os estranhos ecoava em sua mente. Ao amanhecer, ele acordou. Antônio, compadre, vou dar uma saída. Se eu não voltar até amanhã, procura minha irmã Olinda em Cáceres. Conta para ela que eu descobri umas coisas sobre grilagem de terra por aqui. Antônio se espreguiçou, ainda sonolento. Que papo é esse, Valdemar? Aonde você vai? Tenho uns negócios para resolver. Valdemar selou o trovão novamente e partiu na direção oposta ao povoado, seguindo uma trilha que conhecia desde menino e que levava às margens do rio Paraguai. O sol nascia forte, prometendo mais um dia escaldante no coração do centro-oeste brasileiro. Ninguém o viu depois disso. Quantos dias são necessários para que a esperança se transforme em desespero? Olinda Pacheco não dormiu direito durante as 3 semanas que se seguiram ao desaparecimento do irmão. A mulher de 32 anos, professora primária em Cáceres, tinha os olhos fundos de tanto chorar e as mãos trêmulas de ansiedade. Todas as manhãs, ela acordava com a mesma pergunta martelando na cabeça: onde estava Valdemar? A notícia chegou até ela através de Antônio, que apareceu em sua porta no dia 15 de agosto, chapéu na mão e expressão sombria. Dona Olinda, preciso falar com a senhora. É sobre o Valdemar. A sala simples da casa de adobe onde Olinda morava com o marido e 2 filhos pequenos se encheu de uma tensão pesada quando Antônio contou sobre a última conversa que tivera com Valdemar. As palavras sobre grilagem de terra soaram estranhas e perigosas naqueles tempos em que falar demais podia custar caro. Ele falou alguma coisa sobre ameaças? Perguntou João, marido de Olinda, um homem calado que trabalhava como mecânico na cidade. Não com essas palavras, respondeu Antônio, mexendo nervosamente no chapéu. Mas estava diferente, sabe? Preocupado com umas coisas que viu por aí. Olinda correu até o armário e tirou uma caixa de sapatos onde guardava fotografias da família. Suas mãos tremeram ao mostrar a única foto recente que tinha do irmão, tirada no Natal de 1978, onde Valdemar aparecia sorrindo ao lado do cavalo Trovão, usando o cinto de fivela prateada que ela lhe dera de presente. Vocês procuraram ele nos lugares que ele costumava ir? Perguntou ela. Procuramos, Caiga, sim, senhora. Fomos até Vila Bela, perguntamos pro Zé Mineiro, pro pessoal do boteco. Todos disseram que ele estava lá na madrugada do dia 12, mas ninguém viu para onde ele foi depois. Nos dias seguintes, Olinda e João percorreram povoados, fazendas e acampamentos de toda a região. O calor de agosto era implacável, e as estradas de terra se transformavam em nuvens de poeira vermelha que grudava na pele e na garganta. Eles mostravam a fotografia de Valdemar para vaqueiros, comerciantes, donos de pensão, mas as respostas eram sempre as mesmas. Ninguém havia visto o peão depois daquela madrugada. Tem que fazer boletim de ocorrência, sugeriu Dona Francisca, vizinha de Olinda, e uma das poucas pessoas que sabia ler na cidade. A delegacia de Cáceres funcionava num prédio baixo de tijolos aparentes, com 2 salas minúsculas e um ventilador de teto que mais fazia barulho do que refrescava o ambiente. O delegado Osvaldo Ferreira, um homem de bigode grisalho e barriga proeminente, recebeu Olinda com pouco interesse. Peão de boiada que some não é novidade por aqui, dona, disse ele, mal levantando os olhos dos papéis sobre a mesa. Esse pessoal anda de um lado para o outro. Bebe demais, arruma confusão. Pode ter ido embora para qualquer lugar. Meu irmão não é assim, protestou Olinda. Ele sempre avisava quando ia viajar. A senhora registra o desaparecimento, mas não espere milagre. Não temos recursos para sair procurando gente perdida no meio do mato. O boletim de ocorrência foi arquivado numa gaveta empoeirada, junto com dezenas de outros casos que jamais seriam investigados. Em 1979, a região vivia uma transformação violenta. Grandes empresas do Sul compravam terras por preços irrisórios, pequenos poceiros eram expulsos à força e muitas pessoas simplesmente desapareciam sem deixar rastros. O silêncio era a regra. Olinda não desistiu. Com o dinheiro que conseguiu emprestado, mandou imprimir 200 cartazes com a foto do irmão e a frase "Procura-se Valdemar Pacheco". Ela e João passaram semanas colando os papéis em postes, muros e árvores por toda a região. Os cartazes ofereciam uma recompensa de 1000 cruzeiros, uma fortuna para os padrões locais. Mas as chuvas de setembro apagaram a tinta dos cartazes.
O vento arrancou o papel dos postes, e as pessoas foram esquecendo do peão que cantava modas de viola e desaparecera numa madrugada de agosto. Os meses se transformaram em anos. Olinda enviou cartas para jornais de Cuiabá, procurou programas de rádio, conversou com padres que visitavam comunidades rurais. Nada. Valdemar havia se tornado apenas mais uma história contada em voz baixa nos botecos da região. Em 1983, a família se mudou para Goiânia, onde João conseguiu trabalho numa oficina mecânica maior. Olinda continuou sendo professora, mas nunca mais foi a mesma. Nas aulas, às vezes, ela se perdia no meio de uma explicação sobre matemática ou português, a mente vagando para aquela madrugada em que o irmão montou em trovão e desapareceu para sempre. Os filhos cresceram ouvindo histórias sobre o tio Valdemar, que ninguém sabia onde estava. A neta de Olinda, nascida em 1995, recebeu o nome de Valdira, em homenagem ao peão desaparecido. Nos anos 2000, com a chegada da internet, Olinda criou um perfil no Orkut com o nome Procurando Valdemar Pacheco. Ela participava de comunidades sobre pessoas desaparecidas, trocava mensagens com famílias que viviam dramas similares, mas nunca obteve informações sobre o irmão. Às vezes eu sonho com ele, contou Olinda para a nora em 2008. No sonho, ele está montado no trovão, usando aquele cinto que eu dei para ele. Ele acena para mim de longe, mas nunca consegue chegar perto. A região do Mato Grosso havia mudado completamente. Onde antes havia cerrado e pastagens, agora se estendia um mar de soja e milho. As estradas de terra foram asfaltadas, os povoados viraram cidades, e uma nova geração cresceu sem saber quem foi Valdemar Pacheco. Mas em 2009, 30 anos após o desaparecimento, uma escavadeira trabalhando na construção da rodovia estadual MT-343 fez uma descoberta que traria de volta todas as memórias que a região havia tentado enterrar junto com a poeira vermelha do passado. Existem segredos que a Terra guarda por décadas, até que uma máquina os traga de volta à luz. Na manhã de 23 de abril de 2009, o operador de escavadeira Marcos Henrique Souza estava abrindo uma vala para drenar águas pluviais no quilômetro 47 da futura rodovia MT-343, que ligaria Cáceres à Vila Bela da Santíssima Trindade, quando a lâmina de sua máquina bateu em algo que não deveria estar ali. O barulho foi diferente. Não era pedra, nem raiz de árvore. Era algo metálico, que produziu um som seco e oco quando atingido pelo ferro da escavadeira. Marcos desligou o motor CAT 320D e desceu da cabine para investigar. "Ô, Cláudio, vem cá ver isso aqui!" gritou para o encarregado da obra. Cláudio Fernandes, engenheiro civil de 45 anos, estava conferindo o projeto da rodovia quando ouviu o chamado. Aproximou-se da vala e viu que Marcos apontava para algo parcialmente enterrado na terra vermelha revolvida. Era o que sobrava de uma ossada humana. Os dois homens ficaram em silêncio por alguns segundos, processando a descoberta. O sol matinal incidia direto sobre os restos mortais, revelando fragmentos de ossos amarelados pelo tempo e pedaços de tecido desintegrado. Ao lado do esqueleto, parcialmente coberto pela lama, brilhava um objeto metálico. "Para tudo", ordenou Cláudio aos outros operários. "A ninguém toca em mais nada até chegar a polícia." A equipe de 15 homens se reuniu em torno da vala, observando a macabra descoberta em silêncio. Alguns se benzeram, outros acenderam cigarros com mãos trêmulas. Ali estava alguém que havia sido enterrado décadas atrás, numa região que então era puro cerrado e agora seria cortada por uma moderna rodovia estadual. O corpo de bombeiros chegou 2 horas depois, seguido pela Polícia Civil de Cáceres. O perito criminal José Luiz Oliveira, homem meticuloso de 50 anos, iniciou o processo de exumação com cuidado científico. Pelos restos de roupa e pelo estado de decomposição, eu diria que essa pessoa morreu há pelo menos 20 ou 30 anos, comentou José Luiz, fotografando cada detalhe antes de tocar qualquer coisa. Foi quando ele removeu cuidadosamente a terra em volta do objeto metálico que todos viram claramente do que se tratava. Um cinto de couro com uma fivela prateada em formato de cabeça de boi, com detalhes gravados que ainda eram visíveis apesar da oxidação. "Isso aqui é cinto de peão", observou Marcos, que havia crescido na região.
Meu pai tinha um parecido. José Luiz colocou a fivela num saco plástico para preservação de evidência, mas antes permitiu que Cláudio tirasse algumas fotos com sua câmera digital. A imagem mostraria posteriormente gravações na prata que formavam um desenho típico dos acessórios usados por vaqueiros e peões de boiada na região. Junto aos restos mortais, foram encontrados pedaços de bota de couro, fragmentos de uma camisa xadrez e alguns objetos pessoais. 2 moedas de cruzeiro da década de 70, um isqueiro zipo enferrujado e uma corrente fina de prata com uma pequena medalha de São Cristóvão. Quem você acha que era? Perguntou Cláudio ao perito, enquanto observavam os objetos sendo catalogados. Alguém que conhecia bem a região, respondeu José Luiz. Não foi enterrado por acaso aqui. Quem fez isso sabia que era um lugar ermo, longe de qualquer estrada ou povoado. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pelas cidades vizinhas. O jornal Diário de Cuiabá publicou uma pequena nota na página de polícia. Ossada humana é encontrada durante obra de rodovia em Cáceres. A matéria incluía a foto da fivela e uma descrição dos objetos achados junto ao corpo. Foi Valdira, neta de Olinda, então com 14 anos, quem viu a notícia primeiro. A menina estava navegando na internet quando encontrou a reportagem num site de notícias locais. Seu coração disparou quando viu a imagem da fivela prateada. Vó, a senhora precisa ver isso aqui, gritou ela da sala onde ficava o computador da família. Olinda, agora com 62 anos, os cabelos completamente brancos e as mãos marcadas pelas décadas de trabalho como professora, se aproximou da tela e sentiu as pernas bambearem quando viu a fotografia. Era idêntica ao cinto que ela havia dado de presente ao irmão no Natal de 1976. A mesma fivela em formato de cabeça de boi, os mesmos detalhes gravados na prata, até mesmo uma pequena marca no canto inferior direito, um arranhão que ela se lembrava perfeitamente. Meu Deus do céu, sussurrou ela, a voz embargada. É dele, João, agora aposentado e com problemas de saúde. Se aproximou da esposa. Tem certeza, minha linda? Absoluta. Ela tocou a tela do computador, como se pudesse tocar o cinto do irmão. Eu que escolhi essa fivela. Comprei numa loja em Cuiabá porque sabia que ele ia gostar. Lembro até do preço. 15 cruzeiros. Naquela mesma tarde, Olinda ligou para a Polícia Civil de Cáceres. Sua voz tremia quando explicou para o investigador que atendia o telefone que acreditava conhecer a identidade da pessoa encontrada na obra da rodovia. É meu irmão Valdemar Pacheco. Ele desapareceu em agosto de 1979. O investigador, que não estava familiarizado com casos tão antigos, foi verificar nos arquivos. Depois de 2 horas, ligou de volta. Senhora, encontramos aqui um boletim de ocorrência de 79. Diz que o senhor Valdemar Pacheco, peão de boiada, desapareceu no dia 12 de agosto. A descrição dos objetos pessoais bate com o que foi encontrado. 3 dias depois, Olinda e João fizeram a viagem de Goiânia até Cáceres, a mesma rota que haviam percorrido inúmeras vezes 30 anos antes, procurando pelo irmão desaparecido. Mas desta vez eles sabiam onde Valdemar estava. No Instituto Médico Legal, José Luiz mostrou a eles todos os objetos encontrados. Olinda segurou a fivela com as 2 mãos, as lágrimas correndo pelo rosto enrugado. É dele, sim. Meu irmãozinho, murmurou ela, acariciando o metal frio. Mas uma pergunta continuava sem resposta. Quem havia enterrado Valdemar naquele local isolado? E por quê? A descoberta dos restos mortais era apenas o início da verdade que estava prestes a vir à tona. Quantos segredos uma região pode guardar antes que alguém quebre o silêncio? A revelação começou de forma inesperada, 3 meses após a descoberta dos restos mortais de Valdemar Pacheco. Em julho de 2009, o cartório de Vila Bela da Santíssima Trindade estava sendo reformado quando os operários encontraram, numa parede falsa, uma caixa de metal enferrujada contendo documentos que datavam do final dos anos 70. Benedito Torres, o escrevente que trabalhava no cartório havia 40 anos, reconheceu imediatamente do que se tratava quando o tabelião Maurício Cunha abriu a caixa em sua presença. Isso aqui é coisa que alguém não queria que fosse encontrado, murmurou Benedito, folheando os papéis amarelados pela umidade. Eram mapas da região, escrituras de propriedade,
contratos de compra e venda de terras, mas todos com sinais evidentes de falsificação. Nomes de pequenos poceiros haviam sido raspados e substituídos pelos de grandes empresas do Sul. Marcos de divisa tinham sido alterados, aumentando ou diminuindo propriedades conforme a conveniência. E no meio dos documentos, uma anotação feita à mão chamou a atenção de Maurício. Venta Pacheco, viu demais. Problema resolvido em 1408-79, enterrado no quilômetro 47 da antiga estrada do Guaporé. O tabelião sentiu um calafrio percorrer o corpo. Aquela era exatamente a localização onde os restos mortais haviam sido encontrados durante as obras da rodovia. Benedito, você conhecia esse Valdemar Pacheco? Perguntou Maurício. O escrevente idoso assentiu gravemente. Conhecia, sim. Peão bom de serviço. Cantava modas bonitas. Sumiu faz uns 30 anos. A irmã dele procurou por toda parte. Maurício decidiu comunicar a descoberta à Polícia Civil imediatamente. Os documentos foram encaminhados para análise grafotécnica e os nomes que apareciam nos papéis começaram a ser investigados. A investigação revelou um esquema complexo de grilagem de terras que funcionou durante toda a década de 70. Pequenos poceiros eram intimidados, ameaçados ou simplesmente eliminados, para que suas propriedades pudessem ser registradas no nome de grandes empresas colonizadoras. O esquema envolvia cartorários corruptos, advogados sem escrúpulos e um grupo de homens que se especializara em fazer pessoas problemáticas desaparecerem. Valdemar havia presenciado uma reunião onde esses documentos estavam sendo falsificados. Sua morte foi decidida não por vingança ou crime passional, mas por uma questão puramente econômica. Ele sabia demais sobre negócios que movimentavam milhões de cruzeiros. Em outubro de 2009, a Polícia Civil conseguiu localizar Antônio Ferreira Santos, o vaqueiro que trabalhava na mesma comitiva de Valdemar em 1979. Agora com 73 anos, aposentado e morando em Campo Grande, Antônio inicialmente relutou em falar sobre o passado. Isso foi há muito tempo, delegado. Para que mexer nessa história? Mas quando o investigador João Carlos Mendes mostrou a ele os documentos encontrados no cartório e explicou sobre a descoberta dos restos mortais, o velho vaqueiro quebrou o silêncio que havia guardado por 3 décadas. Eu sabia que tinham matado o Valdemar, admitiu ele, a voz baixa e cansada. Mas naquela época, se você falasse demais, era o próximo a sumir. Antônio contou que 2 dias após o desaparecimento de Valdemar, 2 homens apareceram no acampamento da comitiva, procurando pelo peão. Quando souberam que ele havia saído e não voltara, fizeram uma ameaça clara. Qualquer um que falasse sobre Valdemar, ou sobre o que ele poderia ter visto, sofreria as mesmas consequências. Um deles era bem alto, magro, o outro era mais baixo, barrigudo. Falavam com sotaque do sul. Nunca mais vi eles por aqui. A descrição batia exatamente com o que Valdemar havia contado ao amigo na última conversa que tiveram. Mas Antônio revelou mais detalhes que nunca havia mencionado antes. Os homens dirigiam uma caminhonete Ford F100 azul escura, com placas de Mato Grosso do Sul, e um deles usava um anel de ouro com uma pedra vermelha. Essas informações levaram os investigadores a cruzar dados com registros de veículos da época. Depois de semanas de trabalho, eles conseguiram identificar que a caminhonete pertencia a uma empresa chamada Colonizadora Pantanal Lida, que havia adquirido centenas de milhares de hectares na região entre 1975 e 1982. A empresa não existia mais, havia sido dissolvida em 1983, pouco antes de uma CPI sobre grilagem de terras no Congresso Nacional. Mas os investigadores conseguiram localizar Raimundo Oliveira Costa, de 78 anos, que havia sido contador da colonizadora e agora vivia num asilo em Cuiabá. Raimundo estava com a saúde debilitada, mas sua mente permanecia lúcida. Quando os policiais mostraram a ele os documentos encontrados no cartório, o velho contador começou a chorar. Eu sabia que um dia isso ia vir à tona, disse ele, enxugando os olhos com um lenço de tecido. Eu sempre soube. Raimundo revelou que a colonizadora Pantanal era apenas uma fachada para um esquema que envolvia políticos, empresários do agronegócio e funcionários públicos. Durante os anos da ditadura militar, quando a fiscalização era mínima
e a imprensa censurada, o grupo havia se apropriado ilegalmente de mais de 200 mil hectares de terras públicas e propriedades de pequenos produtores. Eles mataram pelo menos outras 5 pessoas que eu sei, confessou Raimundo. Sempre disseram para mim que eram acidentes, ou que o pessoal tinha ido embora para outros estados. Mas eu sabia a verdade. O contador entregou aos policiais uma agenda pessoal que guardara por todos esses anos, contendo nomes, datas e valores envolvidos nas transações fraudulentas. Era a prova definitiva de que Valdemar Pacheco havia sido assassinado por ter testemunhado um dos maiores esquemas de grilagem de terras da história do Mato Grosso. Em dezembro de 2009, Olinda Pacheco, agora com 63 anos, finalmente teve as respostas que procurara durante 3 décadas. Numa cerimônia simples no cemitério de Cáceres, ela enterrou os restos mortais do irmão numa sepultura com uma lápide que dizia Valdemar Pacheco, 1951-1979, peão corajoso que morreu defendendo a verdade. A maior parte dos responsáveis pela morte de Valdemar já havia morrido de causas naturais. Os poucos que ainda estavam vivos eram homens muito idosos, e os crimes haviam prescrito devido ao tempo decorrido. Mas a descoberta da verdade trouxe justiça de uma forma diferente. Ela expôs um sistema de corrupção que havia marcado a colonização do centro-oeste brasileiro. Durante o velório, Antônio Santos, agora curvado pelos anos, mas ainda lúcido, aproximou-se de Olinda e disse: Dona Olinda, seu irmão era um homem bom. Ele cantava umas modas bonitas de fazer a gente chorar. E ele morreu porque não soube ficar calado quando viu coisa errada. Isso faz dele um herói. Olinda segurou a mão do velho vaqueiro e sorriu através das lágrimas. Eu sempre soube que ele não tinha abandonado a família, disse ela. Valdemar não era homem de fugir de briga. A rodovia MT-343 foi inaugurada em 2010. No quilômetro 47, onde foram encontrados os restos de Valdemar, a Prefeitura de Cáceres instalou uma placa de metal com os dizeres em memória de Valdemar Pacheco e outras vítimas da luta pela terra no Mato Grosso. Hoje, carros e caminhões passam por ali todos os dias a alta velocidade, levando produtos do agronegócio para os portos de Santos e Paranaguá. Poucos motoristas param para ler a placa, ou se perguntam sobre a história do peão que foi enterrado naquela terra vermelha há mais de 4 décadas. Mas Olinda sabe, e às vezes, quando o vento sopra forte sobre o cerrado, ela ainda consegue ouvir ecos distantes de uma moda de viola cantada por um homem que preferiu morrer a calar a verdade. O segredo havia sido revelado, mas quantos outros ainda dormem sob a terra do Mato Grosso, esperando que uma escavadeira os traga de volta à luz?